Vamos lá, pessoal, terminar essa parte de direitos dos servidores públicos. Na próxima aula a gente inicia falando do regime disciplinar, já encerrando o Estatuto do Servidor Público, regime jurídico único. Vamos lá. A Lei 8.112/90 prevê 4 situações de órgão-entidade: exercício de mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, participação em programa de pós-graduação, estrito sensu. Períodos, situações em que o indivíduo será afastado. Ele vai tirar a licença, ele será afastado. Vamos lá. Para servir em outro órgão ou entidade, para cargo em comissão, cargo em confiança e outros previstos em lei específica. Portanto, aqueles serviços de livre nomeação e exoneração, na qual o servidor vai receber sua retribuição. Nestes casos, ele poderá ser cedido e vai se afastar para outro órgão ou entidade. Ônus para o órgão cessionário, aquele órgão que recebeu esse servidor. Portanto, se for outro ente da federação, portanto, se for Estado, Distrito Federal e município, Estado, Distrito Federal, municípios, esses entes vão custear, vão pagar a remuneração deste que foi cedido da administração pública direta, que estava sob a Lei 8.112. Agora, na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida da percentual da remuneração do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Pode ser, nessas hipóteses abaixo, que o servidor não vá para outro ente da federação. Ele é servidor, trabalha ali na administração direta, mas ele não vai para outro estado, nem para o Distrito Federal, nem para o município. Ele vai para uma empresa pública ou sociedade economista federal. Neste caso, a importância recebida pode ser que o servidor opte por deixar sua folha de pagamento da forma que ele está, lá no órgão mesmo que ele de origem. Dessa forma, haverá um reembolso. A empresa pública ou sociedade de economia mista vai efetuar esse repasse dessa remuneração à administração direta e ela vai pagar ao funcionário, seja com sua remuneração de cargo efetivo, seja com remuneração de cargo efetivo, mas a gratificação deste cargo em comissão ou confiança. Tranquilo? E essas são as regras de quando ele for servir outro órgão ou entidade, seja da administração direta, seja de outro ente da federação, seja da administração indireta, empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas ele também pode se afastar para mandato eletivo. Aplica-se as regras de acumulação do servidor. Nós já estudamos. Se ele se afastar para se ele for presidente da República, mandato federal, ou, por exemplo, deputado federal, senador, deputado estadual, ou governador do Distrito Federal, ou deputado distrital, nestes casos, ele terá que se afastar do antigo serviço e receber a remuneração do novo cargo. Essa é a regra de acumulação. Nós vimos também que, se ele for prefeito, ele deve se afastar do cargo e poderá optar pela remuneração, se ele mantém a remuneração de servidor efetivo ou se ele fica com a remuneração de prefeito. Agora, se ele for investido no cargo de vereador, se o horário for compatível, ele vai receber a remuneração de vereador e mais do cargo efetivo. Tranquilo? Sem maiores problemas. Observação: no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Para a contribuição, portanto, para a contribuição da Seguridade Social, ele vai contribuir como se estivesse em exercício. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou distribuído de ofício para outra localidade diversa daquele que exerce o mandato. Pode ser que a administração pública o administrador queira penalizar este servidor, querendo removê-lo. Então a lei já protege, ele não pode ser removido nem redistribuído para outra localidade diferente de onde ele exerce esse mandato ou de onde ele exerce
esse mandato eletivo ou classista. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo ou presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai depender de onde esse servidor trabalha. Se ele trabalha no Poder Executivo, o presidente da República vai autorizar. Se ele trabalha se ele é polícia do Senado, quem vai autorizar é o presidente do Senado. Se ele é polícia da Câmara, será o presidente da Câmara dos Deputados. E se ele trabalhar no Poder Judiciário, o presidente do STF deve autorizar este afastamento desse servidor público federal que trabalha nestes órgãos. Olha, não poderá ser este afastamento superior a 4 anos. Ele tem que ser menor ou igual a 4 anos. O período máximo de afastamento para estudo ou missão no exterior, ele vai estudar lá em Paris, uma missão na França. 4 anos é o período máximo. E não pode ocorrer outra antes de 4 anos. Portanto, o período é 4 anos, o período máximo até 4 anos, e ele aí ele volta para o Brasil. Só poderá voltar nessa missão no estudo no exterior passados 4 anos. Olha, é vedado o que? A exoneração ou licença para tratar de assuntos particulares. Ele não poderá pedir exoneração nem licença para assuntos particulares pelo período de 4 anos. Ele voltou, portanto, da sua missão. Aí ele já está feliz, já conseguiu todos os títulos que ele queria, aí ele decide, vou sair desse serviço e vou montar uma empresa, ou vou trabalhar no setor privado. Ele não pode fazer isso por 4 anos, nem licença para tratar de assuntos particulares, salvo se ele ressarcir daquele valor que o serviço público custeou nesse curso. Ele não pode pedir exoneração nem licença para assuntos particulares pelo período de 4 anos. Ele deve prestar serviço, portanto, por 4 anos para o pagamento, em tese, daquilo que ele aprendeu neste estudo, nessa missão exterior. Essas regras que eu acabei de falar não se aplicam à carreira diplomática. Não se aplica, portanto, a embaixador, não se aplica a cônsul, se cedido a organismo que o Brasil faça parte. Então ele foi concedido à ONU, a Organização das Nações Unidas. Não se aplicam essas regras de 4 anos, nem de exoneração, não tem nada a ver. E ele perderá a remuneração. Se ele for cedido para o organismo que o Brasil faça parte, ele perderá a remuneração. Então é isso. Se ele for cedido, por exemplo, à Organização das Nações Unidas, quem vai custear não será o Brasil faz parte, o Brasil já envia dinheiro para as Nações Unidas. Dessa forma, as Nações Unidas vão custear este funcionário. Então, qual é a regra aqui? Primeiro, não se aplica a carreira diplomática essas regras que eu falei. Por exemplo, 4 anos, não podendo ser cedido antes de 4 anos, vedado a exoneração e a licença para tratar de assuntos particulares. E aí, se ele for cedido para organismo que o Brasil faça parte, ele perderá a remuneração, porque o Brasil já custeia, o Brasil já envia de recursos para estes organismos. Afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participarem de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Essa licença ela é bem mais complexa e traz algumas dúvidas. Primeira questão, esse ato é vinculado? Não, é no interesse da administração. O servidor ele tem direito? É um direito garantido? Não. E desde que a participação, não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo. O indivíduo quer fazer um mestrado, um doutorado, e não é possível fazer com o exercício do cargo público. Então, no interesse da administração, poderá haver este afastamento. Mediante o que? Compensação de horário, se for o caso, o horário será compensado, ele vai
pode simultaneamente o horário compensado. Afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração. Olha, esse afastamento para pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é o sonho de todo servidor público, que ele afasta pelo período ali nós veremos de 3 anos, 4 anos, com remuneração. Eu conheço pessoas que ficaram 3 anos em casa fazendo pós-graduação estrito sensu, e com 1 ano praticamente ele encerrou os seus trabalhos, então o resto ele ficou por conta do governo. Então isso é muito polêmico, mas é possível. Então, para participar de pós-graduação estrito sensu, é instituição do país. Tem algumas regras, vejamos. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Pré-requisito: 3 anos para que eu possa conseguir o mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório. Aquele estágio probatório está incluído aí. Que não tenha se afastado para tratar de licença de assuntos particulares, para gozo de licença capacitação, ou com fundamento no artigo neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Como entender isso? Imagine um servidor que já concluiu o estágio probatório, já é efetivo, já concluiu o estágio probatório, ele está há 3 anos no serviço. Ele pode se afastar para o mestrado? Sim, a critério da administração. E para o doutorado, ele já tem 4 anos de exercício, pode se afastar, incluído o período de estágio probatório. Acontece que nos últimos 2 anos, se ele estiver afastado para tratar de assuntos particulares ou para gozo de licença para capacitação, ele não poderá se beneficiar, nem mesmo se nos últimos 2 anos ele, por exemplo, fez mestrado, ele se afastou para fazer mestrado, portanto, não poderá se afastar para fazer doutorado. São algumas das regras. Olha, os afastamentos para a realização de programas de pós-graduação somente serão concedidos aos titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenha se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Nessa hipótese aqui, pessoal, eu havia confundido, na realidade é pós-doutorado. O que nós lemos aqui anteriormente é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado. São essas regras mesmo, de 3 e 4 anos de pré-requisito. Já aqui, os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado, pós-docto, somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo há pelo menos 4 anos. Então, o pós-docto também será 4 anos, assim como o doutorado, incluído o período de estágio probatório, e que não tenha se afastado para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, que é a licença para pós-graduação estrito sensu, nos 4 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Aqui, para mestrado e doutorado, com 2 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Ele se afastou com um período aqui de 2 anos, então ele não pode solicitar nem mestrado nem doutorado. Aqui ele se afastou no período de 4 anos, um período menor de 4 anos, ele se afastou para tratar de assuntos particulares, ele não pode pedir licença para fazer o pós-doutorado. Então, nas hipóteses citadas, o servidor não poderá se afastar do serviço por igual período. Então, ele retornou ao serviço público. Ele saiu 4 anos, voltou. Durante 4 anos, ele deve se afastar, salvo ele deve permanecer no serviço público. Se ele sair, não quer mais trabalhar, ele vai ter que ressarcir todo aquele dinheiro todo aquilo que foi pago durante aquele período, o seu salário, a sua remuneração. Se não for obtido título referido ao afastamento, deverá o servidor ressarcir
salvo caso fortuito ou força maior. O indivíduo se afastou 4 anos para doutorado. Neste período, ele retorna sem o título, sem o diploma. Ele fez festas nas repúblicas e não tirou seu diploma. Ele tem que ressarcir tudo, salvo caso fortuito ou força maior. Então, ocorreu qualquer uma das hipóteses. Exemplo aí de caso fortuito. Esse caso fortuito são eventos imprevisíveis e inevitáveis, enquanto força maior são até previsíveis, mas também são inevitáveis. Nós teríamos, por exemplo, como do caso fortuito, a falência da faculdade particular que iria fazer a pós-graduação. Um exemplo, força maior, eventos de natureza, a inundação, houve um desastre que atrasou todo aquele procedimento naquela cidade. Então, exemplo de caso fortuito e força maior. Não cai em prova, só a título de curiosidade. Saber que você precisa que, se não for caso de caso fortuito ou força maior, o servidor deve ressarcir se não tiver o título, o diploma em mãos. Terminamos o afastamento, vamos falar agora das concessões. As concessões constituem-se em possibilidades de faltas justificadas do servidor, ou seja, o servidor não trabalha, mas tem a falta abonada em virtude de previsão legal. Portanto, serão contados como se ele tivesse trabalhado. Nós temos um dia para doação de sangue. Você pode, no dia de serviço, sair para doar sangue e não voltar ao trabalho. Você pode ficar em casa e terá um dia contado. Até 2 dias aqui para alistamento ou cadastramento eleitoral. Casamento ou morte em pessoa da família, 8 dias. E a possibilidade ainda de horário especial para o servidor e estudante. Então, são as concessões previstas na Lei 8.112/90. Doação de sangue, concessão de um dia. Não há limite no número de vezes que o servidor pode doar sangue em um ano. Para a lei, não. Sabemos que orienta-se que 3, acho que, se eu não me engano, 4 vezes no ano para homens, o máximo, e 3 vezes para as mulheres. Isso é questão de saúde, não de lei. Mas para a nossa prova não há limite de número de vezes. O dia que você for doar sangue está abonado. Alistamento ou cadastramento eleitoral, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Então você pode se afastar até 2 dias para se alistar eleitoralmente. Você tem que viajar, então você vai conseguir até 2 dias para isso. C. Casamento ou morte em pessoa da família. 8 dias consecutivos. Em caso de morte, de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos enteados, menor sob guarda ou tutela de irmãos. Cuidado, pessoal. Casamento é só o seu. Viu? Não é casamento de pessoa da família, não. Seu casamento, você afasta 8 dias. Seu casamento você terá este período. Não é casamento de pessoa da família. Morte em pessoa da família. Só que a lei traz assim: casamento ou morte em pessoa da família. Aí o indivíduo lá está lendo apressadamente. Aí, em caso de casamento de pessoa da família, você vai ter 8 dias. Não, casamento seu ou morte em pessoa da família, 8 dias consecutivos. Horário especial para servidor e estudante. Então, é possível, está previsto na lei e existem algumas regras. Olha, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário de estudos do servidor e o funcionamento da repartição, neste caso, será concedida, mas não deve haver prejuízo no exercício do cargo. Não pode haver prejuízo. Desse modo, deve haver compensação do horário. Ele vai trabalhar nos dias que não houver aula, num período maior, ou vai chegar mais cedo, ou vai trabalhar aos sábados. A compensação deve haver. A administração não pode negar a concessão, pois o ato é vinculado. Portanto, ele tem direito. Aqui é vinculado, não pode negar, mas deve haver compensação. Se o servidor for removido, é assegurado o direito de matrícula em instituição de ensino congênere a ele e a seus filhos, enteados, cônjuge e companheiro. Então, ele é estudante e foi removido a bem do serviço público, foi transferido, ele tem direito
a matrícula de seus filhos e ele a instituição de ensino em entidade semelhante, congênere. Ao servidor portador de necessidades especiais, também será concedido horário especial sem a necessidade de horário. Já caiu em prova, eu já vi essa questão. Neste caso aqui, o servidor que tem necessidades especiais não necessita comprovar, não necessita compensar o horário. Ele é especial, portanto, ele tem direito a horário especial. Aquele cargo que ele exerce, por exemplo, tem trabalho noturno. O servidor, ele é monoocular, só enxerga com um olho. Então, ele vai ter direito a trabalhar somente de dia, não necessita compensar horário. Contagem de tempo de serviço, pessoal. Mas nós temos dois assuntos para terminar direitos: tempo de serviço e direito de petição. Sobre tempo de serviço. Para a contagem de tempo, os dias de serviços serão convertidos em ano. Então, para a contagem de tempo de serviço do servidor público federal, os dias serão convertidos em anos, sendo o ano como 365 dias. A cada 365 dias, um ano. Ele pode ser servidor público federal em qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, ou ainda servir às Forças Armadas. Será tempo de serviço público federal. Então, importante agora este ponto aqui: serão contados como dias de serviços trabalhados. Nós já vimos doação de sangue, 1 dia, recadastramento eleitoral, 2 dias, casamento do próprio servidor ou falecimento daqueles parentes próximos, nós vimos, linha reta colateral, férias, todos os períodos de férias, todos os dias de férias são contados como se estivessem trabalhando para todos os efeitos, cargo em comissão, o período que ele está exercendo cargo em comissão, treinamento ou pós-graduação, estrito senso no país, aquele tempo que ele está fazendo seu mestrado, doutorado, aquele afastamento, ele será contado como dias de exercício, efetivo exercício, mandato eletivo, salvo para promoção por merecimento. Ele é servidor público e assumiu um cargo de deputado. Será contado tempo de serviço, salvo para promoção por merecimento daquele cargo. Para cuidar da própria saúde, por até 24 meses, pode também sair para o período que ele exerceu o mandato classista, presidente do sindicato, exceto, aqui o parênteses, por promoção por merecimento. Ele não vai ter esse tempo contado para promoção por merecimento. Acidente em serviço ou doença profissional, neste caso também será contado aqueles dias de licença como dia de efetivo exercício. Licença para capacitação por até 3 meses, lembra? A cada quinquênio ele poderá afastar por até 3 meses para capacitação. Será contado como dia de exercício. O tempo que ele serviu às Forças Armadas, serviço militar, também é serviço, tempo de serviço será contado. O tempo que ele gastou para deslocar para outra sede, ele foi removido do TRE do Rio Grande do Sul para o TRE lá do Amazonas. Neste caso, esse período de transporte, de translado, será contado como tempo de serviço. E ainda, participação esportiva nacional. Um servidor público, ele vai para as Olimpíadas, então aquele período, aqueles 30 dias, será contado como dias de efetivo exercício. Isso é definido em regulamento. E ainda, para servir outro organismo internacional de que o Brasil faça parte. Ele foi servir à ONU durante 4 anos. Neste caso, também será contado como tempo de serviço aquele período. Isso aqui é a regra da contagem de tempo de serviço. Nós vamos passar a ler o artigo 103 porque há assuntos importantes aqui, há coisas importantes para a prova. Conta-se-á apenas para aposentadoria ou disponibilidade. Então, existe a hipótese em que o tempo de serviço será contado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Olha, o tempo de serviço público prestado ao Estado, município e Distrito Federal. Neste caso, não será como serviço público federal, e somente para aposentadoria ou disponibilidade. É lógico que para aposentadoria vai contar, porque os regimes vão se compensar. Depois, nós temos a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração.
que exceder a 30 dias em período de 12 meses. O período, portanto, que nós vimos ali, que o servidor pode ficar 150 dias, mas somente será contado como tempo de serviço 30 dias. O tempo que exceder a 30 dias com remuneração no período de 12 meses, dentro do período de um ano, será contado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Cuidado, com remuneração. Tempo sem remuneração não é contado para aposentadoria. Isso já foi pegadinha em prova. Só é contado tempo de contribuição para aposentadoria e também para disponibilidade, ok? Licença para atividade política, somente para aposentadoria e disponibilidade. Tempo correspondente ao mandato eletivo, olha, federal, estadual, municipal, distrital, anterior ao ingresso no Serviço Público Federal. Antes de entrar no Serviço Público Federal, ele foi governador, foi prefeito, vereador. Então, aquele tempo vai ser contado? Sim, somente para aposentadoria e disponibilidade. O tempo de exercício em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Neste caso também, só aposentadoria e disponibilidade. O tempo relativo a tiro de guerra. O indivíduo, ele com 17 anos, entrou nas Forças Armadas ali, no Exército, e foi praticar ali o tiro de guerra durante 6 meses. Será contado para aposentadoria e também disponibilidade. Ali também, 24 meses. O tempo de licença para tratamento de saúde, que exceder o prazo de 24 meses, será contado somente para aposentadoria e disponibilidade. Tempo que o servidor estiver aposentado será contado apenas para nova aposentadoria, é o que diz o parágrafo 1º. O indivíduo ele saiu do serviço público, ele voltou, aí houve a reversão da aposentadoria, ele volta ao serviço público. Aquele tempo que ele ficou aposentado, de 5 anos, por exemplo, 4 anos, ele será contado somente para nova aposentadoria. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Já caiu como pegadinha em prova. Nem todo o tempo prestado às Forças Armadas será contado em dobro, mas guerra, será contado em dobro aquele período. E o parágrafo 3º é vedada a contagem cumulativa do tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgãos e entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. A gente já viu que é vedada a acumulação, portanto esse tempo de serviço não poderá ser contado, salvo aqueles casos que nós vimos de horários compatíveis, nós já vimos o que é permitido a acumulação. Beleza? Terminamos este assunto. Vamos falar agora, para terminar esse vídeo, rapidamente, direito de petição. É um direito assegurado ao servidor. O servidor público tem o direito de peticionar às autoridades, aos superiores, quando houver violação de direitos, quando houver interesse do servidor. Então, esse pedido, essa petição, será encaminhada à autoridade competente, ao chefe, por exemplo, máximo do órgão, por intermédio do meu superior hierárquico, do servidor, com possibilidade de reconsideração pela autoridade, a autoridade que proferiu a decisão. Eu fiz um pedido, estou solicitando a minha remoção. A minha remoção, o meu superior hierárquico, o chefe de departamento, vai encaminhar para o secretário ali de Estado. O secretário vai dar a decisão. Eu posso pedir a reconsideração se não foi agradável para mim. E o requerente vai avaliar, vai reconsiderar aquela petição. Será despachado aquele pedido em 5 dias, deve ser encaminhado, e a autoridade tem 30 dias para proferir essa decisão. 5 dias para a administração enviar para a autoridade superior e ela 30 dias para decidir. Existe a possibilidade de recurso no caso de indeferimento, não foi aprovada a minha remoção. Ou ainda existe a possibilidade de recurso sobre os recursos sucessivamente interpostos. Foi indeferido, eu entro com recurso. A autoridade vai e não alega, eu venho com recurso novamente para a instância superior. Então, existe o recurso sobre o indeferimento e sobre os recursos sucessivamente interpostos.
O direito de requerer, ou seja, o direito na realidade aqui é o direito de peticionar direitos, de requerer direitos. Ele vai prescrever em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial ou crédito resultantes da relação de trabalho. Eu fui demitido, minha aposentadoria foi cassada, ou a minha disponibilidade, eu estava em casa à toa, perceberam que eu estava trabalhando, ou fazendo jogo do bicho, ou qualquer coisa. Neste caso, tem 5 anos para requerer essa revisão. Se em 5 anos eu não faço, morreu, acabou, não posso mais. Ainda interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho. Eu acho que eu tenho indenização para receber, 5 anos para requerer. E em 120 dias nos demais casos, salvo quando o outro prazo não for fixado em lei. Nós vamos guardar o quê? 5 anos para demissão, cassação, aposentadoria, disponibilidade ou créditos resultantes de relação de trabalho ou interesse patrimonial. Salvo isso, 120 dias para requerer. Eu fui condenado a uma pena de repreensão, 120 dias para recorrer. O pedido de reconsideração e o recurso são cabíveis quando cabíveis, interrompem a prescrição. Então, eu tenho 5 anos, eu sofri uma condenação. Daqui passou 1 ano, eu entrei com um recurso, um pedido de reconsideração ou um recurso. Interrompem. Enquanto aquele pedido de reconsideração e o recurso estiver tramitando, aquele prazo prescricional fica paralisado. Então ele não anda. Quando fechou aquela consideração ou recurso, aquele prazo prescricional aquele reloginho volta a contar até 5 anos. E para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento de repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído, um advogado ou um outro profissional, ou até mesmo o próprio servidor. Ele tem direito a vistas do processo. A administração, portanto, não pode esconder aquele processo. Ele tem direito de acompanhar, saber o que está acontecendo, por que ele está sendo acusado, qual foi os atos, qual foi a denúncia, quais as provas. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Neste caso, houve a administração, por exemplo, demitiu o funcionário. Ela percebeu que aquela demissão foi ilegal, foi irregular, ela deve rever os seus atos. Era tudo que tínhamos para falar sobre direito de petição. Então, na aula de hoje, nós falamos das concessões, ou melhor, nós falamos dos afastamentos, depois nós falamos das concessões e, por fim, tempo de serviço e direito de petição. Terminamos direito dos trabalhadores, os direitos dos servidores. Na próxima aula, a gente vai falar sobre regime disciplinar. Até a próxima aula.